Eu recebo o professor Antônio Rufino Neto, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O professor realiza um trabalho de combate ao tabagismo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto junto com uma comissão. Então, no primeiro e segundo bloco, ele fez um apanhado da situação no mundo e agora ele vai falar um pouco sobre o trabalho que essa comissão realiza para espantar o cigarro da vida dos funcionários do HC. É uma missão difícil, professor? É difícil. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento que, na realidade, não é um trabalho meu, do Rufino só, mas é um trabalho muito grande da comissão. Tem a presidente da comissão, que é a Adriana, o presidente anterior, que era o Clésio, e tem toda uma comissão que trabalha com todo entusiasmo, com todo afinco, no sentido da gente tentar fazer um controle do tabagismo dentro do Hospital das Clínicas. Não é fácil. Não é fácil, como eu disse no bloco anterior, porque modificar comportamento das pessoas não é pura e simplesmente nível cognitivo. Não é como baixar um decreto de falar de hoje em diante você não pode fumar. Então o trabalho tem que ser um trabalho constante, um trabalho educativo. Essa comissão, a função dela é assessorar o superintendente do hospital no controle do tabagismo. De que forma ela assessora? Vendo as portarias que existem de nível federal, estadual, assessorando o superintendente, bem como também oferecendo aos funcionários do Hospital das Clínicas, aqueles que querem abandonar o hábito, uma maneira de dar o auxílio. Como que é feito isso? Em geral é feito em equipes, né? Ver grupos de pessoas que têm vontade de realmente parar e para esse grupo de pessoas fazendo reuniões com auxílio de um psicólogo, né, e do médico, e dando todo o apoio no sentido desse indivíduo parar de fumar, fazendo várias reuniões, quando necessário, quando o nível de dependência é muito grande, você dá uma reposição de nicotina. Faz a reposição em pequenas doses para repor, porque a pessoa também não aguenta ficar. E vai dando todo o apoio emocional. Essa comissão tem tido bom sucesso, muitos dos funcionários pararam de fumar, né? É verdade que tem as recaídas, alguns deles voltam a fumar novamente, mas outros continuam sem fumar. Mas o senhor falou que a comissão, por exemplo, eu sendo um funcionário do Hospital das Clínicas, eu fumo, eu vou até essa comissão. A comissão. Que amparo que ela me dá? O que eu vou ter na comissão? Vai ter na comissão exatamente. Se de fato tiver vontade, você vai fazer parte de uma equipe onde se faz reuniões com apoio psicológico, com apoio medicamentoso, se for o caso. Mas no caso, o cigarro, quando o senhor fala psicológico, o cigarro ele é um apoio emocional? Funciona como se fosse. Algumas pessoas se sentem apoiadas por isso aí. Eu me permito até contar uma piadinha. Claro. A piadinha que o Churchill, né, primeiro-ministro da Inglaterra, um dia perguntaram para ele: senhor ministro, o senhor sabe quantos anos de vida esse charuto tirou do senhor? Diz que ele parou de fumar, olhou, ele falou: não faço ideia. Mas você sabe quantas ideias boas eu também tirei desse charuto? Tá? Quantas ideias boas? Realmente, para o paciente fumante, às vezes o indivíduo está nervoso, se sente lá agitado, atrapalhado, ele se distrai com o cigarro. Agora está falando um ex-fumante. Eu me lembro, a hora que você estava assim, pegava um cigarro, e de fato ficava fumando, vendo, se distraía um pouco com a fumaça. Então, um tipo de distração dessa natureza. É verdade que tem outros tipos de distrações menos maléficas do que essa daí. Mas o caso do tabagismo, que queira realmente, então ele encontra nessa comissão toda a orientação do que ele deve fazer para parar de fumar. O cigarro, ele provoca um vício, o senhor já abordou isso, eu gostaria que o senhor reforçasse. Um vício psicológico ou é um vício físico? Não físico. Ele é uma dependência química. A dependência está ligada à nicotina. Não é só um hábito, né? Não é só um vício assim como outro qualquer que a pessoa está viciado nisso e de coisa psicológica, não. É uma dependência
biológica que a pessoa tem. Nesse sentido, tem um livro do professor José Rosenberg. Pode me dar aqui, professor, enquanto o senhor fala. O professor José Rosenberg, esse livro, só uma curiosidade, o autor desse livro aí é um inglês naturalizado brasileiro, tá? É uma pessoa, é uma verdadeira biblioteca ambulante, José Rosenberg. Ele escreveu esse livro, tem 1112 referências bibliográficas só sobre nicotina. É referências do mundo todinho, do mundo inteiro ele foi buscar bibliografia sobre isso daí. E mostrando a nicotina, quais são os diferentes efeitos maléficos que tem no organismo da gente. Então ela cria uma dependência farmacológica. Então a pessoa, ela quando vai tentar fazer o tratamento, ou ela precisa de uma vontade bastante hercúlea para conseguir parar de fumar sozinho, ou se não começa com esquemas de reposição, que é o que a comissão faz. A comissão dá um apoio psicológico, assim como também dá a reposição quando é necessário. Então, aí no caso do Hospital das Clínicas, que já há tempo faz essa luta contra o tabagismo, não contra o tabagista, né? Isso, é contra o tabagismo, né? Contra o tabagismo. Não contra o tabagismo. Esse tipo de comissão, ela pode fazer serviços fora do hospital, em empresas que queiram melhorar a saúde do trabalhador? A Adriana, a doutora Adriana, ela atende no Centro de Saúde Escola. Tem um grupo lá também. Na Prefeitura Municipal, lá no Centro de Saúde, ali no pronto-socorro, tem um trabalho feito também para as pessoas que querem. Pode socorrer lá. Mas, essa equipe não vai sair daqui para trabalhar fora. Mas agora, propaganda, palestra. Eu mesmo fiz muitas palestras orientado pela comissão aí fora para a cidade. Agora, o senhor falando, me ocorre aqui o seguinte. A propaganda do cigarro ela é tão enorme diante da propaganda que a comissão não existe. Se eu quiser fumar, eu tenho uma vastidão de chamadas. Mas se eu quiser parar, Marcos quiser parar de fumar, eu não sei onde... Claro que eu sei porque eu estou aqui com o senhor sabendo que é a comissão do HC. Mas um cidadão comum talvez não saiba aqui na unidade aqui em Ribeirão Preto, da Cuiabá, tenha uma comissão, do pronto-socorro tem uma comissão. Então, precisamos divulgar mais. Sem dúvida alguma. Agora, não pensa que é interesse do governo fazer uma divulgação. Não? Não é. Pela seguinte razão. No preço de um cigarro, 70% do custo do cigarro é imposto. Então agora eu vou permitir também contar um negócio, deixar bem público. Quando Delfim Neto era o ministro do Planejamento, tá? Por parte do Ministério da Saúde, foram ter uma conversa para o Ministério para a gente negociar uma maneira de divulgar mais os malefícios do cigarro. A resposta foi simplesmente não, porque 70% do preço do maço de cigarro é imposto. E esse imposto é um dinheirão monstruoso que cai no governo. Trabalho feito na Alemanha mostrou-se, na Alemanha fuma-se bastante. Trabalho feito na Alemanha mostrou-se o que o governo recolhe de impostos pelo cigarro, ele gasta tudo, ou talvez até em quantidade maior, nas doenças que ele tem que financiar depois. Então é uma economia burra, porque é uma economia que você pensa que está ganhando dinheiro e na realidade está gastando. Eu mostrei agora há pouco que 1/3 dos leitos hospitalares são com doenças tabaco associadas. Né? Professor, nós já estamos com o tempo aqui estourando. Eu vou fazer uma perguntinha ao senhor, se eu puder ser rápido. O senhor falou que na Alemanha fuma muito. Fuma. Mas eu queria saber, cigarro, ele tem a preferência de países pobres, países ricos, ou o cigarro atinge todos os níveis? Bom, atinge todos os níveis. Agora, nos locais onde o nível educacional é maior, ele é menor. Aqui no Brasil, curiosamente, um dos estados onde a maior prevalência de tabagismo é o Rio Grande do Sul, e que tem um nível cultural razoavelmente bom. E a prevalência lá é maior do que se encontra no Nordeste. Mas, em síntese, está muito associado com o nível cultural, e não propriamente ser rico ou ser pobre.
Eu conversei aqui com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, professor Antônio Rufino Neto, especialista no combate ao tabagismo, não ao tabagista, que ele gosta de frisar, e ele vai voltar para cá para a gente conversar sobre tuberculose, que é outro assunto que o professor Rufino domina e domina muito bem. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo programa.